Olá, eu sou Cíntia e é uma alegria, querida mulher, ter você conosco mais uma vez nesse dia especial, nessa hora em que nós reservamos para aquietar o nosso coração e ouvir as verdades do Senhor. Desde já nós queremos dizer que essa tarde é uma tarde em que poderá redundar em glórias ao nome do Senhor, porque poderá trazer crescimento e alimentar a nossa alma. Então, parabéns para você que reservou esse tempo, e eu gostaria de externar de forma assim redundante a nossa satisfação em poder de fato olhar, verificar as Sagradas Escrituras e colocar a nossa mente de fato naquilo que pode nos dar esperança. Aí mesmo em sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver, o nosso desejo é que você consiga compreender aquilo que o nosso Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração nesta hora. Gostaria então que você se sentisse abraçada e que você também percebesse a importância que é ter você conosco nesta hora. Que Deus lhe abençoe desde já. Vamos então hoje aprender um pouco mais sobre a mulher da Reforma e também a mulher da Bíblia. E hoje eu gostaria de lhe trazer um vislumbre pequeno sobre uma mulher também da Reforma, chamada Renée d'Este. O que é que você sabe sobre ela? Nós já temos aprendido e ouvido um pouquinho sobre essas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. E o nosso desejo é não apenas trazer o conhecimento, mas que você também possa ser uma mulher levantada por Deus para fazer diferença nos dias de hoje. Vamos então ouvir e aprender um pouco mais sobre esta mulher? Até mesmo pela Itália, que era lá a terra do Papa, a Reforma também se espalhou e chegou por ali. E uma das suas grandes protetoras ali foi a duquesa Renée d'Este. Ela não era italiana de nascimento, e sim francesa. Ela nasceu no dia 15 de outubro de 1510. Os seus pais desejavam muito ter um filho, que pudesse inclusive herdar o trono francês. E aí, quando nasceu uma menina chamada Renée. E os pais dela ficaram grandemente desapontados, porque o sonho deles era que a linhagem pudesse ser passada e precisava ser um homem e não uma mulher. Desprezada então por seus pais, por ser mulher, ela era bela em seu caráter e, sendo filha do rei, teve sua mão avidamente cobiçada e disputada. Até o rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, pediu sua mão em casamento, a fim de que ela viesse a suceder Catarina de Aragão. Renée havia crescido duplamente órfã. Primeiro porque os pais ficaram bastante tristes, porque não nasceu um menino, conforme eles desejavam, em cima uma mulher, não é? E o outro motivo do porquê que ela ficou órfã é que a sua mãe morreu quando ela tinha apenas 3 aninhos de idade. E o seu pai, quando ela tinha 5 anos. Então, veja que é uma menina que, desde a infância, é marcada por desprezo, por morte, por perdas e por sofrimento. Muito pequenininha, né? Para já ter passado por tantas lutas assim. Ainda assim, ela foi muito bem treinada sobre os cuidados da rainha Margarete de Navarra. Inclusive, nós já vimos sobre ela aqui. E debaixo da influência de adeptos dos reformados, ela desde cedo inclinou-se à religião como os reformados eram chamados de fato naquela época. Em 1528, com apenas 18 anos de idade, casou-se com Hércules, que era o duque de Este, e se mudou para o norte da Itália. A sua sogra era a famosa e infame Lucrécia Borgia, reconhecida por seus brilhantes talentos e por sua terrível maldade e astúcia. Era uma sogra que ninguém queria ter. Foi um casamento político, é bem verdade, mas Renée foi para a Itália para ser uma esposa fiel. A corte do seu esposo era um centro literário. Renée convidou as mentes mais brilhantes da Europa. Ela herdou todas as virtudes do seu pai, unidas a toda a bondade de sua mãe.
e mesmo na Itália permaneceu fiel à sua fé reformada e por esta razão foi severamente destratada pelo seu esposo. Como seu sogro, o duque Afonso, era devoto católico romano, ela só poderia cercar-se de influências reformadas por meios indiretos. Selecionou, portanto, como tutores para os seus filhos alguns mestres reformados. E dito que Calvino agraciou também a sua corte por um período e proferiu palestras sobre assuntos religiosos na capela do palácio, e o número de reformados foi crescendo dia após dia, inclusive pelo seu auxílio de sempre. Mas, em outra visita, a convite de René, o próprio Calvino foi preso em sua corte, com permissão do seu esposo. René, no entanto, arranjou tudo para que ele escapasse, cruzando inclusive os Alpes e assim auxiliando o nosso grande reformador, João Calvino. O seu esposo permitiu que a Inquisição enchesse os seus calabouços de prisioneiros, mas ele não pôde impedir a sua esposa de visitá-los em suas aflições e sofrimentos. E era muito comum que ela por ali passava e lhe trazia palavra de esperança a cada um daqueles que de fato estava sofrendo por conta da sua fé. Ao final, todos os reformados foram expulsos dali. Ela sofreu grande pesar por seu isolamento na Itália, como escreveu em uma carta à rainha Margarete de Navarra. Tendo destruído seus amigos, os papistas agora se voltaram também contra ela. Não obtendo sucesso em convertê-la ao romanismo, ordenaram ao duque que a excluísse de toda a sociedade. E em 1555, ela foi colocada em confinamento solitário por conta da sua fé, não sendo permitido a ela nem livros, nem visitas, e os seus filhos mais novos também foram enviados para o convento, mesmo sem a sua permissão. Ameaçada e abandonada por todos os que lhe eram chegados, ela foi enfraquecida até que teve que aceitar uma missa forçada. Calvino manteve contato com ela durante todo o tempo por correspondência, tentando guiar a sua mente, auxiliá-la de modo correto e fortalecê-la debaixo das perseguições que lhe eram constantes, diárias e cruéis. Em 1559, o seu esposo morreu, deixando para ela um testamento e a sua fortuna, desde que ela permanecesse católica. Mas a sua fé não estava morta, apesar de todo o sofrimento, e ela novamente fez uma ousada declaração pela sua fé reformada. E assim ficou sem toda a herança, e era uma fortuna gigante, por conta da sua fé, por não ter negociado os princípios. O seu filho, forçado pelo Papa, deu a ela uma alternativa de tornar-se católica ou deixar a Itália. René optou, então, por deixar a Itália, mas jamais negar o nome do seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Veja que magnífica história. Precisamos de mulheres assim, aqui no nosso amado Brasil, que não negociem os seus princípios, que, se necessário for, morrer por conta da sua fé, que não venha, de fato, a negar o nome de Cristo Jesus. Que esta bela história verídica, não é? Na pessoa da Duquesa de Este, sirva de inspiração, minha querida mulher, para a minha vida e também para a sua vida. E antes da gente ouvir agora sobre a mulher da reforma, nós vamos aquietar o nosso coração e ouvir uma linda canção que a nossa querida Daiane Moura, já é nossa convidada, já está aqui conosco. Dai, que Deus te abençoe, é sempre uma alegria te ter aqui conosco e que Deus continue te usando para a glória dele. Vamos atentar à letra dessa magnífica música e vamos observar, diante de tantas vozes que esse mundo diz, o que é que Deus diz, quem eu sou e quem você é. Obrigada, Cíntia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá.
Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Obrigada, Dai. A Dai já é de casa. Certamente vai voltar outras vezes para alegrar as nossas tardes. Deus te abençoe, querida Dai. Você atentou para a letra dessa música? Você sabe em quem você tem crido? E diante de tantas vozes, eu gostaria que você aquietasse seu coração para ouvir de fato a voz do Senhor, que é aquela que está escrita aqui nas Sagradas Escrituras. Esqueça as outras vozes. Você não precisa se preocupar com coisas que outros falam sobre você. O Senhor diz que é contigo. Eu estarei contigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século. Vamos então aprender um pouco mais sobre uma outra mulher da Bíblia hoje. Quem será essa mulher? Eu não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas hoje nós vamos aprender sobre uma mulher chamada Axa. Ah, Cíntia, que nome é esse? Nunca ouvi falar sobre essa mulher. Quem será ela, né? Vamos, antes de
de ver de fato quem era a Axa, eu gostaria já de deixar de antemão um versículo para que você pudesse já ir acomodando aí na sua mente e no seu coração, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 3, dos versos 20 a 21, que nos diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É nessa crença que nós vamos aprender um pouco mais sobre Axa. E quem foi Axa? Vamos ver então? O texto que eu gostaria que você abrisse, que nos fala sobre Axa, está lá em livro de Josué. Josué, capítulo 15, verso, de forma bem específica, o 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 13 até o 19, para você entender um pouquinho do contexto, não ficar apenas no que se refere a ela, né? Josué, capítulo 15, dos versos 13 até o 19. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome, dantes, era Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha, Axa, por mulher. Quem era Axa, então? Axa era a filha de Caleb. Caleb, que foi um dos 2 homens que de fato entrou na terra prometida, né? Josué e Caleb. Então, Axa era a filha desse grande homem de Deus. Verso 17. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela a apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas, filha? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quem era Axa? Para você já entender um pouquinho antes da gente adentrar nas lições que o Senhor há de falar ao nosso coração nessa hora. A Axa, então, era filha de Caleb, e ela entrou em cena quando, Cíntia? Quando o seu pai a ofereceu como esposa a um homem que conseguisse, então, conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Era comum naquela época, viu, gente? Caleb não era um pai meio que sem juízo, não. Fazia parte daquele período eles agirem desta forma. Naquela época, a preocupação central do povo era, de fato, com a terra. Tudo dependia dela. Culto, lar, alimento, segurança financeira, inclusive a política. E também a capacidade de criar uma família. Então, a terra era algo assim que eles estavam conquistando no decorrer dos dias. É tanto que Caleb falou: olha, quem conquistar essa terra aqui vai ganhar a minha filha como esposa. E Otoniel, que era o seu sobrinho, opa, eu vou conquistar essa terra e assim ter Axa como esposa. A oferta de Caleb não foi de forma nenhuma incomum, porque de fato era costume da época os pais arranjarem os casamentos. Eu fico imaginando que seria tão bom, talvez, nos dias de hoje, se a gente pudesse arranjar os casamentos dos nossos filhos, né, como naquela época. A gente fica orando para que o Senhor tenha graça e misericórdia e conceda a cada um deles alguém do Senhor, para que possa dar continuidade de forma muito especial à fé de cada um e que eles marquem as gerações futuras sem negociar o nome de Jesus Cristo. Otoniel, então, que era sobrinho de Caleb, aceitou o desafio, tomou a cidade cananeia e recebeu como consequência Axa e a porção da terra que havia sido prometida. No entanto, Axa sabia que suas terras só seriam produtivas se tivesse água. E é assim até os dias de hoje, né? A água é algo fundamental para a sobrevivência. A água é algo que não pode faltar.
Você deve saber disso, quando falta água na casa, que a gente está no meio de uma faxina, ainda que fosse em um dia só, quanta falta nos faz a água. Imagina a Áquisa naqueles dias, ela ganhou a terra, mas naquela terra não tinha água. Então ela já imaginou, Senhor, eu preciso de água, né? Vendo uma solução nas nascentes próximas dali, a Áquisa discutiu a situação com seu marido e convenceu-a da necessidade de pedir ajuda a Calebe, que era o seu pai. É provável que, ao buscar a bênção do pai, na verdade, ela estava pedindo um presente, quem sabe, de núpcias, né, de casamento, algo de acordo com as bênçãos prometidas, de fato, para o casamento e para a família, que era comum também naquela época. A Áquisa demonstrou envolvimento e interesse em sua herança, casamento e também no futuro. Ela não foi gananciosa, mas também não hesitou em buscar aquilo que precisava, como, de fato, nós podemos ver com algumas outras mulheres da Bíblia, inclusive a mulher de Provérbios 31. Então, e falando em mulher de Provérbios 31, esse capítulo aí descreve exatamente o perfil daquela mulher ideal e que se torna bela aos olhos de Deus. Uma mulher cheia de virtude, cheia de sabedoria e uma admirável mulher. Eu espero um dia a gente fazer uma série que seja só sobre a mulher de Provérbios 31. Pegar cada itemzinho daquela mulher para que o Senhor seja gracioso para conosco e que nós consigamos aprender com ela tanta riqueza, tanta preciosidade em tantas áreas da sua vida para uma só mulher, não é verdade? Pois bem, aquela mulher de Provérbios 31 trabalha diligentemente para aprimorar o seu lar. Vamos abrir aí, ainda em Provérbios 31, para que a gente possa respaldar isso que a gente está falando? Provérbios capítulo 31, verso 16, nos diz: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha aqui como é que funcionava aquela mulher. Áquisa foi uma mulher assim também. Áquisa, que era filha de Calebe, já havia aprendido ali com o seu pai a pedir o que desejava, né? Porque Calebe fez isso ali também com Josué. Calebe servira fielmente sob o comando de Moisés. Se você der uma olhadinha lá voltar lá em Josué, capítulo 14, verso 7, se você tiver com a Bíblia, pode acompanhar. Se não, você só ouve mesmo. Josué 14, verso 7, nos diz: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei tudo como sentia de fato no meu coração. Ele foi chamado nessa época para que pudesse fazer parte de fato daqueles homens que iam espiar a terra prometida e ver trazendo o relato daquilo que de fato eles tinham visto, né? E como recompensa por sua lealdade, Moisés lhe prometera um pedaço de terra. Foi o que Calebe recebeu. Finalmente, quando a terra prometida foi dividida, Calebe então pediu a Josué. Deixe-me ver aqui, ó, ainda no capítulo 14, no verso 12. Olha o pedido de Calebe para Moisés. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como assim o prometeu. Então, quando Áquisa casou, o dote que Calebe deu ao noivo incluía uma porção de sua terra, que era naquela região sul, mas que não tinha água. E aí foi uma preocupação para sua filha. E, aliás, para o casal, né? Otoniel e Áquisa ficaram pensando, o que nós vamos fazer com essa terra? Que benção, mas não tem água. Como é que nós vamos sobreviver aqui? Como a água era de suma importância naquele clima quente e árido, Áquisa, então, ousou a pedir ao seu pai. Onde é que tem isso, Cíntia? Josué, um capítulo depois, capítulo 15, verso 19. Diz assim: respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. É tão gostoso quando a gente vê um filho nos pedindo com amor, não é? Algo que é lícito, algo que é necessário. Certamente Calebe
já havia pensado nessa possibilidade, mas foi bom aos seus ouvidos também perceber o pedido ali da sua filha. E parece que a gente, quando analisa os versos que nós lemos anteriores, a gente pode até dizer aquele ditado, né? Tal pai, tal filha. O pai havia pedido também para Moisés a terra, e Moisés lhe concedeu por sua fidelidade. E agora é a vez da sua filha lhe pedir algo que era de extrema necessidade, que era exatamente poços de água. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre a vida de Axa, né? A sua vida apresenta mensagens importantes para nós. E eu gostaria de trazer aqui 3 lições para que a gente pudesse aprender, através da vida dessa mulher da Bíblia, a também observar esses itens na nossa vida e assim poder desenvolvê-los de acordo com o auxílio do nosso Deus. A primeira lição que nós percebemos com a vida de Axa é o cuidar. Cuidar, é esse verbo. O que seria cuidar? Cuidar talvez a gente pudesse resumir com um olhar atento, uma observação mais precisa daquilo que de fato precisa ser ajustado na nossa vida, não é? Ao descrever a mulher ideal aos olhos de Deus, o sábio autor de Provérbios 31 nos diz ali, no verso que a gente leu, o verso 27, que ela atendia ao bom andamento da sua casa. Como é que você tem atendido? Como é que você tem cuidado da sua casa, querida mulher? Quais têm sido os seus desafios? Pelo fato de ser responsável por sua família e por seu lar, Axa entendeu que a água era uma prioridade e um cuidado que deveria existir ali para o seu bem familiar. Eu não tenho dúvidas que talvez a sua necessidade não seja um poço de água, não é verdade? Talvez não seja essa a sua necessidade. Mas é certo que eu gostaria que você tivesse um olhar atento e observasse onde é que eu estou precisando ter um olhar mais atento. Quais são os cuidados que eu preciso ter aqui dentro do meu lar? Cuidados com o quê, Cintia? O primeiro cuidado que eu falo aqui é o cuidado com as pessoas. Como será que você tem cuidado, primeiro de você mesma, na sua vida, querida, entre você e Deus? Você tem buscado ao Senhor em primeiro lugar? Será que você, de fato, ama ao Senhor como você diz que ama? Será que a Bíblia tem primazia na sua vida? A sua vida de oração, como é que está? E a sua comunhão com os irmãos? Como é que está também, não é? O seu relacionamento com as pessoas. Como é que anda a sua vida, querida mulher? Talvez o seu coração ande pequeno, cheio de desafios, repleto de necessidades. Nós vimos aqui, o texto nos cita apenas uma necessidade de Axa, mas é certo que ela tinha outras. Essa talvez fosse a maior delas. Você imagina uma mulher viver em um lugar onde não tem água. É quase impossível a própria sobrevivência, não é? E eu gostaria que você começasse a refletir sobre isso. Onde e quais áreas da sua vida que estão demandando cuidados? Será que é na sua vida profissional? Será que você tem buscado, de fato, crescer profissionalmente? Ou será que você tem demasiadamente se dedicado à sua profissão, ao seu trabalho secular e deixado coisas primordiais dentro do seu lar de lado? Ou será que o cuidado que você precisa ter consigo mesmo seja em relação às suas emoções? Você anda mais fragilizada, mais amedrontada, sem sentido de viver, talvez sem esperança nenhuma, por tanto sofrimento, ou por tantas situações, ou pelo próprio cenário que nós vivemos, que nos amedronta, que nos deixa muitas vezes entristecidas e desesperançadas. Eu gostaria de dizer para você que há esperança. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mas o que é que pode me dar esperança, Cíntia? Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança. Esse nunca falha. E ainda que a nossa fé venha se enfraquecer ou desfalecer, Ele ressuscita a nossa esperança. Com tudo isso, eu quero dizer que somente para as mulheres que já entenderam que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida. E se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma excelente oportunidade hoje de você entender que a sua vida faz sentido, porque alguém morreu na cruz do Calvário
para poder você ter vida. Então, existe esperança para a minha vida e para a sua vida. É algo que a gente precisa ter esse olhar atento sobre nós mesmos. Que tipo de mulher eu tenho me tornado? Que tipo de cuidado eu preciso ter comigo mesma? Será que eu não estou muito agitada de um lado para o outro, assim como Marta andava em uma época, né? Cuidando de coisas tão supérfluas, esquecendo da essência, daquilo que é mais importante. Quantas vezes nós fazemos tantas coisas e esquecemos do essencial, não é verdade, querida mulher? E quando eu falo disso, eu agora me reporto contar um exemplo para vocês, não é? Alguns meses atrás, algum tempo atrás, nós estávamos organizando um grupo da liderança da nossa igreja para ir para um sítio. E eu queria fazer surpresa, né? Novos presbíteros tinham sido ordenados, e eu queria muito servir aos nossos irmãos, às esposas. Então, eu procurei organizar a questão da alimentação, das lembrancinhas, dos doces, e fiz pudim, né? E mousse, e docinhos, brigadeiros, enfim. Pãezinhos, rosquinhas para o café da tarde. Eu pensei, quero mostrar para eles, né, a alegria que a gente está tendo em poder recebê-los como liderança. E o sítio ficava a quase 1 hora da nossa casa, da nossa cidade. E foi tudo feito com muito amor, cada detalhe, cada coisa, cada flor para o vasinho, né? Foi tudo muito pensado com antecedência, para que no outro dia, bem cedo, a gente pudesse sair e se deslocar para o sítio. E assim fizemos. E eram sacolas e mais sacolas, de tanta alegria que ia recheado o nosso carro. Eu, meu esposo e nossos 3 filhos. Gente do céu, eu me preocupei tanto com os detalhes que eu esqueci do principal. Sabe o que é que eu esqueci? A chave do sítio. Ou seja, tudo aquilo, mas eu não podia entrar no lugar. Não é mais ou menos assim que a gente faz alguns dias ou em alguns períodos da nossa vida? Faz tantas coisas, corre agitada de um lado para o outro, mas às vezes a gente esquece do principal, da prioridade, da essência. Esse cuidado com a nossa vida espiritual a gente precisa ter. O cuidado com a vida física a gente precisa ter. Você não já sabe o que é que precisa fazer? Que tal você começar a fazer? Ao invés de ficar reclamando, vamos ter ações práticas e colocar em dia. Cuidado com a vida financeira. Eu estou aqui citando, eu não conheço a sua vida, mas algum desses certamente vai se encaixar aí. Cuidado com os seus filhos, não é? Será que você tem tido aquele olhar atento de disciplinar aqueles que precisam ser disciplinados, de incentivar os que precisam ser incentivados, de acolher os que precisam ser acolhidos, de fazer aquele gostoso lanchinho que eles tanto gostam, ou você está sempre muito ocupada que não tem tempo para isso? Então, quando a gente fala aqui de cuidado, a gente aprende com a Axa. A Axa teve esse cuidado de observar o que é que estava faltando na sua vida familiar e pôde, assim, a gente vai adentrar nos próximos pontos, correr atrás. Pedir ajuda, né? Mas esse ponto vai ficar mais adiante. Eu queria que você gravasse aí no seu coração essa primeira lição que nós aprendemos com a Axa. Cuidar, um olhar atento com as pessoas que estão de forma muito especial dentro do nosso lar. Às vezes, ou talvez, você nem tenha forças para cuidar dessa pessoa, não é? Porque às vezes é uma pessoa que lhe dá tanto trabalho, é uma pessoa que lhe traz tanta tristeza, mas eu gostaria de dizer para você que você pudesse fazer uma pergunta assim: o que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus em meus passos? Até as pessoas mais difíceis que estão conosco dentro da nossa casa, elas estão ali porque o Senhor nos permite. E elas estão ali para que nós possamos também ser auxílio ou mão de Deus na vida deles, poder cuidar deles, poder anunciar a Cristo com palavras ou em silêncio, através das nossas ações. Que tipo de cuidado você tem tido, querida mulher? Então, esse é o primeiro ponto. O que será que você precisa observar, ter esse olhar atento aí na sua casa e perceber que está faltando não apenas uma coisa, mas várias coisas na sua vida. Analise a sua própria vida, cuide da sua vida, em vários aspectos, conforme nós já falamos. E assim também você poderá cuidar daquele que está do seu lado. Eu não sei se é uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, enfim.
mas o cuidado deve existir todos os dias da nossa vida. Nós nunca estamos totalmente prontas. Sempre teremos algo para cuidar. Precisamos ter essa humildade de pedir a Deus que o Senhor nos faça enxergar, não é, as necessidades, para que esse cuidado seja um cuidado real. Às vezes até pessoas de fora observam quais são essas necessidades e muitas vezes nós não queremos enxergar. Muitas vezes nós não agimos conforme nós deveríamos agir. Então não importa qual idade você tenha, querida mulher, mas você precisa sondar o seu coração, não é? Você precisa ver quais são os cuidados que você precisa ter com o seu próprio coração. E quantas coisas muitas vezes brotam dele. Algumas pessoas têm nos dito, nesse tempo de pandemia são tantas mortes, tantas necessidades, tantas famílias se separando. Isso tudo é causa da pandemia, são causa, né? Eu diria que são consequências. A pandemia ela veio simplesmente revelar muitas coisas que já estavam ali. Por que você anda tão triste de ficar com os seus em casa? Não tem lógica, não faz sentido isso. Não deveria ser ao contrário, você está mais feliz, mais alegre, cuidar mais, falar mais, elogiar mais, incentivar mais. Reveja os seus conceitos, querida, e coloque num equilíbrio, que é isso que o Senhor deseja para nós. Então, com Áquisa, nós aprendemos a cuidar. Essa é a nossa primeira lição. Mas aí a gente não fica só com esse olhar atento. A segunda lição que nós aprendemos com ela é melhorar. Bom, eu já observei, eu já percebi o que é que eu estou faltando. E o que é que eu vou fazer agora? Melhorar. É o seu segundo passo. Melhorar o quê, Cíntia? Olha, conforme observamos, a mulher mencionada ali em Provérbios 31, ela procurou aprimorar a sua propriedade. Ela plantou, inclusive, uma vinha porque ela percebeu que aquilo traria melhoras para a sua casa. Áquisa observou que estava faltando em sua propriedade, que era a água, e desejou melhorar a sua condição de vida. Aqui é o segundo ponto. O que é que precisa melhorar na sua vida? O que é que está faltando para que a sua vida de fato esteja melhor? Será que está faltando uma playlist para que de fato haja contentamento no seu viver? O que é que te traz alegria? Quais são as áreas que você deve procurar melhorar? Áquisa observou o que era e Áquisa melhorou. É o segundo ponto. E você? O que é que você tem feito? Será que você está de fato procurando aprimorar o seu coração, a sua mente e também o bom andamento da sua casa? Será que você tem essa consciência? Ou será que você se acha tão autossuficiente que o problema está sempre nos outros componentes da família, menos em você? Eu gostaria que você atentasse e olhasse para dentro de você. Será que você não precisa melhorar o seu jeito de falar, a sua forma de pensar, o cuidado, né? Inclusive nas pequenas coisas, não apenas nas pessoas. Primeiramente, a gente cuida das pessoas. Porque as pessoas a gente ama e as coisas a gente gosta. Contudo, o próprio ambiente, não é? Às vezes está precisando dar uma geral na sua casa, dar uma limpeza, fazer uma organização, jogar tantos cacarecos fora, não é assim? Coisas que muitas vezes ficam sendo acumulados ali, trazendo até bichinhos indesejáveis para dentro do lar, baratas, ratos, traças e tantas outras coisas mais. O que é que você precisa melhorar? Que tal você começar a pensar? Ocupar a sua mente e o seu tempo com coisas que vão te fazer crescer. Dá uma alegria quando a gente vê que aquele cuidado que a gente precisava ter, ou aquele olhar atento, está agora caminhando para um segundo passo, que é essa providência, essa melhoria, essa forma de comportamento diferenciado, não é? O que será que você precisa melhorar? É a sua vida com Deus? É a sua forma de se relacionar com as pessoas? Tem mulheres que a gente não sabe se dá bom dia ou boa tarde. Porque se der bom dia, ela não responde. E se não der, ela fica com raiva. Você conhece alguma assim? Está na hora de melhorar esse humor, não é, querida mulher? Existem doenças que precisam de um auxílio médico. Existe a distemia, que precisa tomar uma medicaçãozinha, que é um desequilíbrio de humor, mas nada disso justifica. A maioria dessas coisas se chama pecado. Coisas que vão sendo acumuladas no nosso coração e que nos faz mal, e que nos faz viver
pesados durante os dias, reclamando, a Bíblia diz, não murmureis. E a Bíblia também nos diz, por tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Você é uma mulher que costuma dar graças a Deus por tudo? Ah, Cíntia, aí não. Eu dou graças a Deus quando as coisas estão boas. Vou estar dando graças a Deus pela pandemia? Sim, nós vamos orar pela pandemia, porque na hora que o Senhor quiser, Ele cessa. Mas nós vamos dar graças a Deus pela pandemia. Olha uma coisa boa na pandemia. Se não tivesse existido a pandemia, nós não estaríamos nos conhecendo. Não foi? Isso aqui é consequência da própria pandemia. Tudo na vida, por mais que traga consequências ruins, também tem o lado bom. Lembram, em algumas das minhas falas no passado, eu falei sobre um bordado. A gente não pode olhar a vida pelo avesso. Talvez, quando você está aprendendo a bordar, tenha as imperfeições se você olhar pelo lado errado. E muitas mulheres só conseguem enxergar a vida assim, não conseguem crescer, não conseguem avançar, não conseguem adquirir, não conseguem melhorar. Que tipo de mulher você tem se tornado? Mulheres, muitas vezes, com 20, 30, 40, 50 anos, mas desequilibradas emocionalmente, dependentes, inseguras. Querida mulher, coloque sua vida aos pés da cruz de Cristo, e Ele te endireitará. Eu não tenho dúvidas de que, de fato, o Senhor Jesus pode nos trazer essa esperança. Por que é que eu falo isso, Cíntia? Eu gostaria de ler mais um texto das Sagradas Escrituras para lhe trazer esperança. Está lá em Jó, capítulo 42. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Jó, capítulo 42. Jó capítulo 42, verso 2. Vamos ler para você ver que beleza de versículo o Senhor nos traz. Que inclusive pode trazer esperança para nós. Jó 42, verso 2 nos diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor pode fazer de você uma mulher melhor. Nós não temos condições pela nossa própria força, pela nossa capacidade mental, ou talvez pela sua capacidade intelectual. Tem muita mulher que se acha muito inteligente. A sua inteligência vem de Deus, querida. A sua inteligência, a sua saúde, os seus bens, tudo vem do Senhor. Tudo é dele, e sem ele nada nós podemos fazer. E aí há esperança quando a gente lê esse verso aqui, quando o Senhor diz que nenhum dos planos dele pode ser frustrados. Que coisa maravilhosa é que a gente consegue, de fato, ter através das Escrituras. Ainda no livro de Provérbios, tem um outro texto aqui que eu também gostaria de ler, para que o seu coração e o meu enchesse de alegria nessa hora. Está lá em Provérbios capítulo 23, verso 18. Nós estamos falando de esperança, né? Melhoria tem que nos trazer esperança. Esse segundo passo não é para lhe trazer tristeza. Ah, não, ainda vou ter que fazer alguma coisa. É para que você encha o seu coração de esperança, assim como está sendo preenchido o meu também. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 23, verso 18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Olha que maravilha de promessa do Senhor. Precisamos olhar para o futuro com esperança. E olha, não será frustrada a nossa esperança se a nossa esperança estiver equalizada com aquilo que é vontade de Deus. Eu não estou falando, e nem a Bíblia se compromete com esperanças neste mundo, nesta vida. Mas quando a nossa esperança se limita a Cristo Jesus, aí nós nos tornamos as mulheres mais felizes da nossa cidade, as mulheres mais ricas da nossa cidade. Quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de contentamento, eu estou falando de alegria. Então, querida mulher, vamos, assim como Áquila, procurar cuidar, procurar melhorar, e já seguindo para o terceiro e último passo, vamos procurar pedir. É uma coisa que Áquila fez aqui. Ela observou, teve olhar atento, percebeu a necessidade, buscou essa melhoria, porque era necessário a água, não foi gananciosa, não pediu nada ilícito.
através desse terceiro passo, que é exatamente o pedir. Axa sabia o que queria e o que precisava para aprimorar em seu lar. Inclusive, sabia quem pedir. Axa pediu ao seu pai humano, a Caleb, né? Dono das fontes superiores e inferiores naquela época. E você? Tem pedido a quem? Será que você tem colocado a sua vida diante do Senhor? Será que você tem o buscado, tem pedido? Eu gostaria de reforçar esse terceiro passo com um texto da palavra de Deus que nos diz, lá em Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Nós precisamos aprender a pedir, mas não pedir coisas pequenas, supérfluas, passageiras. Pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, me dá graça, Senhor. Me dá sabedoria para que eu consiga viver dias melhores. Renova, ressuscita a esperança. Me traz a alegria da salvação. Se eu não sei nem o que é salvação, eu vou procurar te conhecer, arrepender dos meus pecados, de fato, e colocar a minha vida diante do Senhor, sabendo que a morte não é o fim. Mas a Bíblia diz que todo aquele que de fato verdadeiramente conheceu ao Senhor, não morrerá, não perecerá. Passará desta para a próxima vida. Nós somos criados para a eternidade. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, morremos para Ele. Então, olha quantas esperanças nós podemos tirar através dessas pequenas lições aqui, a partir da vida dessa mulher chamada Axa. A Bíblia não fala muito sobre ela, são pouquíssimos os relatos. Axa, filha de Caleb. Mas ela aprendeu sim a olhos. 3 passos que a gente também precisa nessa tarde entender. Cuidar, melhorar e pedir. Você será que está de fato pedindo a Deus que lhe dê sabedoria, direção, provisão, esperança? O que é que tem inquietado o seu coração? Talvez seja a conversão de alguns familiares, não é? Talvez você que é mãe veja alguns dos seus filhos se distanciando dos caminhos do Senhor. O coração fica apertado e a gente percebe o quanto que nós somos pequenos quando nós lemos as Escrituras. Nós somos mães pequenas, fracas, mas nós cremos num Deus grande e poderoso que pode reverter as situações, que pode dar vida às situações mortas, quando verdadeiramente nós pedimos ao general dos generais, que é o Senhor Jesus, aquele que de fato pode todas as coisas, aquele que nos criou desde a eternidade, pensou em nós antes da fundação do mundo, com o objetivo de sermos santas e irrepreensíveis. Você tem vivido assim? Buscado uma vida de santidade? Buscado uma vida que não tem nenhum erro? Isso é o que significa uma mulher ser irrepreensível. Se forem pesquisar sobre a sua vida relacional, não vão encontrar erro. Sua vida conjugal, não vão encontrar erro. Se forem pensar na sua vida familiar, também não vai encontrar erro. Existe essa mulher, Cíntia? Sim, existe. Existem várias mulheres virtuosas que têm reconhecido a sua pequenez e buscado verdadeiramente seguir ao Senhor. E aí, queridas, eu gostaria de recapitular aqui essas 3 lições básicas para que nós possamos colocar em prática, aprendendo a partir desse texto da vida de Axa, não é? Para que nós consigamos, em Cristo Jesus, não esquecer de cuidar, melhorar e pedir. Nós lembremos desse texto de Tiago. O Senhor Jesus é um pai ouvinte, Ele tem interesse que nós falemos para Ele tudo aquilo que inquieta o nosso coração. E eu posso falar para você que através da vida de oração, muita e muita ansiedade some, mesmo quando as situações não são resolvidas, porque nós podemos colocar o nosso coração diante do Senhor, falar com Ele das nossas lutas, dos nossos sonhos, das nossas tristezas, sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, não querer trilhar o seu próprio caminho, mas buscar sabedoria e graça diante do Senhor, para que esses sonhos possam de fato ser concretizados, né? Conforme a gente leu ali em Provérbios 23, 18, que nos diz exatamente isso, que nós deveremos ter um bom futuro e não será frustrada a nossa esperança, nem a minha e nem a sua esperança, se nós colocarmos essa esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu poderia encerrar aqui,
Mas antes de encerrar, eu gostaria de lhe dizer que mesmo quando nós pedimos e o Senhor não nos dá, ou o Senhor demora aos nossos olhos de nos atender, não é verdade? Às vezes o Senhor responde às nossas orações dizendo assim, ó, não. Ele fez isso para Paulo. Paulo insistia e orava, a gente não sabe pelo quê, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, não é? A gente não sabe qual era esse espinho, mas era algo que incomodava demais o apóstolo Paulo. E o Senhor diz para ele assim, ó, a minha graça te basta. Ou seja, a resposta de oração para Paulo foi não. E o não do Senhor, você pode ter certeza que é o melhor para a nossa vida, ainda que nós não venhamos entender na hora. Mas o Senhor também pode nos responder com um sim. Ele pode nos responder com um sim. Só que é no tempo dele, porque nós somos servas, nós não determinamos as coisas para o Senhor. Ele é que sabe todas as coisas. Ele é que tem o tempo, ele é atemporal, ele tem tudo nas suas mãos. E um dia comum, ele pode atender o seu pedido e a nossa oração quando verdadeiramente nós crermos. Porque nós não sabemos nem orar, não é verdade? E a nossa fé é menor do que um grãozinho de mostarda, porque se a gente tivesse do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, que é muito menor, talvez a quarta parte de um grão de arroz, não sei se você já teve essa curiosidade de ver um grãozinho de mostarda, nem desse tamanho a gente tem fé, a gente consegue de fato colocar os nossos anseios diante do Senhor. E o Senhor também pode dizer assim, responder as nossas orações, espere, Cíntia, espera, aguarda que vai chegar, e eu continuo caminhando, crendo que esse dia vai chegar. Eu não sei quais são os seus sonhos, os desejos do seu coração, mas eu gostaria que você alimentasse o seu coração, a sua mente, a sua alma, nesta hora, pedindo ao Senhor que de fato lhe dê graça, sabedoria, e que te faça aguardar nele. Não existe situação que não seja possível para o Senhor. E na nossa oração a gente deve sempre orar assim, Senhor, que tu queiras. E aí você apresenta diante do Senhor. Porque poder, ele pode todas as coisas, não é verdade? E quando o Senhor nos responder, nós poderemos glorificar o seu nome. Se for um sim, se for um espere e se for um não. Porque mesmo quando o Senhor nos der um não, nós vamos continuar afirmando e dizendo que ele é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. E é assim que nós encerramos, então, nessa tarde, aprendendo sobre mais uma mulher da Bíblia, que foi Áquisa. Aprendamos, então, queridas, a cuidar, melhorar e pedir. Mas não pedir para qualquer um, pedir para o Pai ouvinte, o Pai amoroso, o Pai que conhece todas as coisas. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda, Pai, nos dá graça, Senhor, nos dá sabedoria, enche o nosso coração de esperança, expectativa no Senhor. Eu não sei como se encontra a vida de cada mulher que está nos ouvindo nessa hora, mas Tu conheces o nome, o local, como se está o coração, se está feliz, se está aflito, se está triste, se está com medo. E o Senhor pode mudar as situações que têm entristecido, que tem inquietado muitas vezes a nossa alma, que tem provocado doenças emocionais muitas vezes. Deus, toma a nossa vida diante das tuas poderosas mãos, Senhor, e cuida de nós, porque nós somos pequenas, nós somos frágeis. Nos ensina, Senhor, a cuidar melhor, a aprimorar o nosso lar, a nossa vida, fiados na Tua graça, na Tua misericórdia, a melhorar há situações que ainda necessitam de um cuidado especial, Senhor. E de forma muito especial, a orar sem cessar, Senhor. Não apenas colocando os nossos pedidos diante do Senhor, mas principalmente a nossa gratidão, o nosso contentamento. Quantos dias de vida o Senhor tem nos dado? Quantos dias o Senhor tem nos feito respirar os nossos pulmões de forma perfeita, sem nenhuma intervenção de nenhum aparelho? E quantas vezes nós nem paramos para te agradecer, Pai? Nos ajuda a enxergar a Tua bondade e a Tua misericórdia dia após dia na nossa vida. E abençoa, Senhor, não apenas a minha vida, mas a vida de cada mulher que nos ouve nessa hora. E que a Tua maravilhosa graça esteja adentrando nos nossos lares, mudando a nossa vida, fazendo de nós mulheres mais parecidas com Cristo Jesus. Assim como Áquisa, Senhor, nós também queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Ela pediu para o Pai
terreno dela, Caleb, e nós queremos pedir para o nosso Pai celestial, o nosso Pai amoroso, o nosso ouvinte que está sempre disposto a, de fato, compreender o nosso coração e nos ceder aquilo que for para a glória do Teu nome. Recebe a nossa gratidão nessa hora, Senhor, e muito obrigada por mais um tempo precioso que nós passamos juntas, aprendendo mais sobre o Senhor Jesus. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. E agora nós estamos já chegando ao fim, mas queremos deixar um abraço para todo o nosso amado Brasil, não é? Todos os estados que aqui nós podemos observar, que nos acompanham. Nós temos o estado de Santa Catarina, nossa região sul aqui, não é? Do Paraná, do Rio Grande do Sul. Temos o estado do Ceará. Temos também a Bahia, que sempre está nos acompanhando, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém do Pará, Minas Gerais, Maranhão, Sergipe, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, né? Isabel, que Deus te abençoe, Brasília, temos várias cidades também aqui que nos acompanham, não é? Rio Grande do Norte, que é um outro estado. Temos, olha, a alegria é gigante da gente poder, todas as tardes, todas as quartas-feiras, parar aí onde nós estamos e aprender com as mulheres da Bíblia e as mulheres da Reforma. Então, que Deus transforme o nosso amado Brasil, fazendo de nós mulheres bíblicas, mulheres piedosas, que tenham comprometimento com o Senhor e que Ele mesmo vá fazendo essa maravilhosa obra na nossa vida através do Espírito Santo. Então, você, querida mulher, receba, sim, o nosso abraço muito especial. Também queremos deixar o nosso abraço às mulheres ali dos Estados Unidos, que têm nos acompanhado, da Holanda, da China e do Uruguai. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima quarta-feira para aprendermos um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia e sobre as mulheres da Reforma. Até lá, se o Senhor assim nos permitir.